Minha convidada de hoje é para falar de uma coisa que me interessa muito, e eu acho que aqui a maioria também, Paula. Primeiro, deixa eu apresentar. Paula Fortes, educadora física, com pós em musculação. Como chama? Kickboxing? Faixa preta de kickboxing, treinadora de boxe, professora de educação física, tenho pós em musculação, tenho pós em nutrição, obesidade e emagrecimento e 22 anos de experiência no Brasil e alguns países aí fora também. Já na profissão, né, Paulita? Bastante tempo. Ó, a Sandra é de Terê também, então também tá acostumada com o frio, né? Tá. Eu passei em Terê, a gente fica com frio. Meninas, né? Olha, quem gostar do tema, quem achar aí que pode ter alguém que se interesse, tem aqui do lado, eu falo, parece uma pipa, essa setinha aqui, você consegue compartilhar a live com mais gente. Ou deixa também sua curtida, é sempre bem bacana, porque vai chegando com mais alcance aí pro Instagram e entregar mais, tá bom? O perfil é mais recente, a gente acho que pode aqui prestigiar bastante os profissionais como a Paula, que estão aqui dando um pouquinho do tempo, passando informações pra gente. Tá bom? Então vamos lá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. E, Paulinha, mais uma vez, te agradeço aqui a participação, viu? Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho de saúde, Paula? Porque a gente costuma falar bastante da musculação, da atividade física como um todo, ligada à estética, né? É uma coisa que muitas vezes a gente conversa. E eu queria falar um pouquinho dos benefícios da musculação na saúde, que cada vez a gente vê mais essa questão, os médicos de todas as áreas, cada vez mais indicando. Eu até comentei com você, né, no privado, que eu fiquei, acho que 2 meses sem praticar atividade física, e eu costumo fazer os meus exames com frequência, deu uma desregulada, assim, isso foi a única coisa que eu fiz diferente. Então, eu queria falar com você, um recado aí seu pra gente, principalmente as mulheres ali, a partir de 35 anos, quais são esses benefícios, especialmente da musculação na saúde da mulher? Então, é o seguinte, a musculação é toda atividade com alguma sobrecarga, seja sobrecarga do próprio corpo ou alguma sobrecarga externa. Pode ser halteres, pesos, máquinas. Não necessariamente a musculação tem que ser aquela dentro da academia, com máquina, com muita carga, mas sim qualquer atividade de resistência, tá? Então, os exercícios de resistência, em geral, eles obtêm uma vantagem sobre o exercício aeróbio. A maioria das pessoas pensa que tem que frisar, que tem que focar no cardio, no aeróbio, é corrida, é caminhada, é bicicleta, mas não. Os fortalecimentos, eles vão na massa muscular, que é a sua parte do corpo que vai consumir a sua gordura. Então, se você tem ali toda aquela massa muscular, que ela pode consumir, utilizar a sua gordura como energia, por que não usar esse benefício? Não usar esse benefício. Quanto mais músculos nós tivermos, mais gordura vamos utilizar, mesmo em repouso. Então, Ana, eu estou aqui na live com você. Sabe qual é o substrato energético para eu estar aqui respirando, falando com você? Em repouso, a gente está usando a gordura. Olha que maravilha. Então, a gordura ela está sendo utilizada e se eu tiver mais músculo, eu vou estar usando uma quantidade maior de gordura. Então, para a gente obter essa massa muscular, tem que ser através da musculação, seja na academia, seja em casa, qualquer exercício de resistência, tá? E já a parte dos exercícios aeróbios vão ser, sim, benéficos, mas a nível cardiovascular. Vai melhorar a sua vasodilatação? Sim. A sua circulação? Sim. Vai gastar gordura? Pouco, somente durante o treino. Não vai acelerar o seu metabolismo em nada quando comparamos com a musculação. Porque o ganho de massa muscular, ele leva ao aumento do metabolismo. Então, seu metabolismo ele vai trabalhar de uma forma mais inteligente, mais funcional, usando mais gordura, principalmente se você fizer a musculação. Outro benefício, esse quase ninguém fala, mas é um benefício muito importante. A nível de saúde. Você já ouviu falar em gordura no fígado? Muita gente fala, eu tô com sobrepeso, tô com gordura no fígado. Às vezes o indivíduo ele nem tá com tanto sobrepeso, mas ele fez exame de sangue, ele fez alguma outra sonografia, tô com gordura no fígado, colesterol alto, o que eu faço? A musculação leva a uma redução da gordura no fígado, enquanto o exercício aeróbio leva a uma redução da gordura subcutânea, abaixo da pele. Então, se o indivíduo está bem acima do peso, não vai ter nenhuma diferença no visual fazendo aeróbio, perdendo gordura abaixo da pele. Se ele está com toda uma gordura visceral, se ele está com a gordura uma quantidade maior ao longo do corpo. Então, todos esses benefícios, a musculação
ela consegue promover. Uhum. E o ganho de massa? Porque, por exemplo, assim, muitas vezes a gente, eu me incluo nessa, que eu falo que eu sou sazonal, né? Tinha época que eu ia, época que eu não ia praticar atividade física. Quem está começando depois dos 35, que ali eu acho que é uma fase, falando especificamente da mulher, né? Mas acho que no geral que a gente, né, vai tendo um declínio ali os hormônios vão ficando bem doido, o declínio de massa magra. Dá para começar e ter um resultado bacana ainda, mesmo quem está começando ali depois dos 35, 40, 45 anos, contando? Ana, eu costumo dizer que a partir do momento que o indivíduo nasce e já começa a andar, até os 100 anos, ele pode começar a musculação. Vai de 2 a 100 anos, de verdade. A musculação ela é completamente adaptável. Não importa se é um indivíduo que já se lesionou, se ele tem alguma limitação, porque ela é completamente adaptável. Óbvio que não são todos os profissionais que vão saber adaptar. Então, tem que buscar um profissional experiente, tem que buscar realmente um profissional que é especialista na área. Porque você fazer educação física, a gente vai ter ali acesso a uma série de ensinamentos de vários esportes. Mas o profissional ele tem que ser especialista naquela modalidade, ter experiência para poder realmente adaptar a musculação, os ângulos, os exercícios, enfim. Então, é totalmente possível começar e ter excelentes resultados. Mesmo quem tem lesões, porque assim, tudo a gente vai colocando como entrave, né? Por exemplo, já tô mais velha, nunca fiz atividade física. Mas como que eu vou fazer musculação se eu tenho um problema no joelho? Mesmo com esses entraves, é indicado que vai fazer. Não só é indicado, como deve fazer musculação. Deve. Existe a musculação terapêutica. Ela é totalmente voltada e adaptada para cada tipo de lesão. Então, cada tipo de lesão, cada articulação, a gente tem alguns movimentos que devem ser feitos em determinados ângulos e tem alguns exercícios que não devem ser feitos. Mas isso vai variar de acordo realmente com a lesão, com o indivíduo. Então, é totalmente possível e deve ser feita com certeza. E no caso de sobrepeso? A pessoa que está começando e está com um sobrepeso assim, realmente grande, você indica que a pessoa emagreça antes de fazer a musculação ou, pelo contrário, a musculação vem aí ajudando? Pelo contrário, Ana, a musculação ela vai ajudar justamente pelo fato de quando a gente aumenta a massa muscular, a gente consegue queimar a gordura com mais facilidade. Quando o indivíduo emagrece somente com dieta, é claro que deve fazer uma dieta para emagrecer, deve fazer aeróbio sim, porém, se ele ganhar massa muscular junto nesse processo de emagrecimento, ele vai evitar a flacidez, ele vai reduzir a gordura visceral, como comprovado, que a musculação reduz a gordura visceral, ele vai proteger as articulações que já estão totalmente sobrecarregadas devido ao sobrepeso. Então, uma avaliação muito importante deve ser feita se ele realmente tem pouca massa muscular e muita gordura, ou se ele até tem muita massa muscular e muita gordura, tudo junto. Aquelas pessoas gordinhas e fortes, que andam duras, nem mexem. Então, essas pessoas, por exemplo, elas podem até se beneficiar fazendo uma musculação até um pouco mais leve, porque elas não necessitam ganhar tanta massa muscular como uma pessoa com muito sobrepeso nessa região aqui do abdômen, peitoral, que é até mais perigosa a nível cardiovascular, aos riscos cardiovasculares. Você pode reparar que algumas pessoas têm sobrepeso, mas têm as pernas finas. Aquela perninha fininha e em cima é grande. Essas pessoas teriam que fazer um trabalho bacana de hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, junto com o emagrecimento. E com certeza a região abdominal, peitoral, braço, enfim, tudo isso, elas vão ter uma perda com mais facilidade. Então, deve ser feito mesmo com sobrepeso. E quando você fala que, eu estou rindo aqui da Sandra Antunes, perfeito, a Ana Lúcia também, perfeito, aí aqui é bem dois sabores, eu não sei que parte que é do eu que ela falou aqui, acho que ela falou, eu não sei, acho que na hora que ela colocou o eu, acho que você estava falando das pernas mais finas, eu acho que era isso. Ó, quem tiver perguntas, tem aqui do lado uma interrogaçãozinha, pode deixar ali que eu vejo também, porque às vezes passa rápido aqui, eu não consigo localizar de volta. Quando você fala numa atividade média para uma pessoa que está iniciando, qual a indicação se você fosse fazer vamos fazer uma hipótese aqui, uma mulher de 45 anos, sedentária ou iniciante e que está com sobrepeso, como você dividiria entre atividades aeróbicas, a musculação, 2 vezes na semana é bacana ou precisa de um pouquinho mais? Não, olha, para a gente treinar, obter resultados realmente significativos, a gente precisa se exercitar pelo menos 4 vezes por semana.
Nossa, Paula, mas falam que é 3 vezes. Gente, essa semana tem 7 dias. Aí você treina 3. Vão sobrar 4. Gente, isso ao longo de 1 mês, 2 meses, vai fazer muita diferença. Então, por que não começar com um treino, um volume menor? Não precisa começar com 1 hora de musculação intensa, até porque o indivíduo ele não vai aguentar e pode se lesionar. Então, a gente tem que respeitar o processo de adaptação. Podemos fazer no primeiro mês treinos A, treino B, treino A, treino B, em torno de 20 minutos. A primeira semana, somente Só 2 vamos séries. explicar esse treino A e B, você diz A, alguns grupos musculares, A, B, os outros, para intercalar, é isso? 2 treinos. Você vai intercalar treino 1 em um dia, treino 2 no outro dia. Treino 1 em um dia, treino 2 no outro dia. Se o indivíduo conseguir, se o aluno conseguir treinar 4 vezes por semana, ele pode treinar segunda, treino A, pode ser tudo de membros inferiores. Terça, treino B. Quarta-feira, pode descansar, o descanso faz parte do treino. Quinta-feira, ele repete o treino A. Sexta-feira, repete o treino B. Gente, isso não é uma regra, tá? Isso é só uma sugestão. Isso, porque existem vários métodos de treino, vai depender da disponibilidade do biotipo, do estado físico, de saúde, enfim. Então, é só uma possibilidade. Treino A, treino B, coloca um descanso no meio da semana, porque assim ele vai se recuperar, vai se sentir melhor e vai treinar até com mais disposição. E o exercício aeróbio, Paula? Então, a princípio, o melhor é depois da musculação. Porém, algumas pessoas, quando terminam a musculação, já querem ir para casa correndo. Então, se o objetivo for emagrecimento, a pessoa ainda não tem um condicionamento legal. Então, muitas vezes eu coloco antes, para evitar que a pessoa dê aquela matada, aquela fugida do treino aeróbico. Okay? Mas se for uma pessoa disciplinada, a pessoa já é treinada, a pessoa faz tudo que eu falo. Eu tenho aluno que é assim, se eu falar, vai plantando bananeira daqui até eu já... A pessoa vai. Então, se o aluno for disciplinado, normalmente eu coloco depois em caso de emagrecimento, tá? O aeróbio antes, essa pessoa, por exemplo, precisa melhorar o condicionamento físico, a pessoa vai fazer uma provinha de caminhada ou corrida, que às vezes tem, eu vou correr 5 quilômetros. Então, a gente vai focar no aeróbio, porque o objetivo vai ser a melhora do condicionamento físico. Então, se for somente para o emagrecimento, eu prefiro depois do treino de musculação. Tá. Ó, tem 2 perguntinhas aqui, ó. O Toco. 3 dias em 7 de forma alternadas, ficaria mais tranquilo, acredito. Alternado, né? Você tá falando desses dias. Por exemplo, 3 dias em 7. Então, isso? Eu particularmente prefiro no mínimo 4 dias por semana. Sim, no mínimo 4 dias. Por Mas, quê, por pessoal? exemplo, se 4 dias, o intervalo no do meio, por exemplo, segunda, terça, é um descanso na quarta, quinta, sexta, depois sábado e domingo. Sim, mas se a pessoa não puder, o importante é, durante os 7 dias, tentar fechar os 4. Já vai ser melhor do que fechar 3. Entende? O importante é fazer, né? A médio e longo prazo, isso vai fazer diferença, gente. E mais, tentar não ficar mais de 2 dias seguidos parado. Porque o metabolismo tende a reduzir. Ou seja, a gente tende a gastar menos calorias em repouso. Nosso metabolismo ele vai funcionar de uma forma mais lenta. Então, regrinha, não ficar mais de 2 dias sem treinar e treinar pelo menos 4 vezes por semana. Qual é o máximo, Paula? De 4 a 6. Um dia tira off para recuperar realmente os músculos e as articulações. Aqui, mais uma perguntinha. Isso que você falou, pessoas que têm acima de 45, vale também para menos, né? Eu dei exemplo de 45, mas vale a mesma coisa para mais jovens, né? Para mais jovens também, para mais jovens também. Ó, falaram aqui, não vou nem te contar quem é, tá? Depois você adivinha. Já sei que vou levar puxão de orelhas. Você conhece, tá? Não vou falar quem é, não. Ai, meu Deus do céu. Nossa, essa daí já levou muito puxão. Vai levar muito ainda. Mas me fala outra coisa. Isso a gente está falando em relação à atividade física. E uma outra coisa que a gente vê muito da saúde, vou aproveitar que estou após em nutrição também para perguntar dessa questão. Manda ver. Da alimentação, suplementação, que a gente ouve muito falar sobre reduzir carbo e jejum intermitente. Eu sei, Paulinha, que tem coisas, por exemplo, né? Eu gosto muito de entrevistas médicas, eu sei que tem alguns casos específicos, algumas indicações específicas. A gente está falando aqui, nesse caso, para hipertrofia, para aumentar a massa magra. Então, nesse caso, qual a sua visão sobre reduzir o carbo e o jejum intermitente? Então, primeiramente, quando a gente ingere o carboidrato, para cada grama de carboidrato, entra na nossa célula 4 gramas de água. Então, ingeriu 1 graminha de carboidrato, 4 gramas de água. Então, isso faz com que a gente retenha bastante água. Até aí, ok.
Isso só vai fazer bastante diferença para quem exagera. Tá? Então, a água, ela é necessária. Inclusive, a nossa massa muscular é composta de 70% a 75% de água. Então, Ana, aquelas pessoas que emagrecem muito com zero carbo e ficam murchas, realmente o rosto fica com uma aparência meio de doente, parece que envelheceu. Nossa, o que houve? A pessoa era mais bonita quando era mais bonita. Isso existe. Porque rola mesmo, gera uma desidratação quando tem essa queda brusca no consumo de carboidratos. Então, essa redução, ela deve ocorrer? Sim, mas ela deve ocorrer de uma forma gradativa e nunca zerar os carboidratos. A gente vai ter, sim, benefícios quando reduz os carboidratos de uma forma gradativa, tá? Fazendo exercício, fazendo musculação, mas zerar carboidrato não, porque rola mesmo uma desidratação, inclusive a nível de intestino. As pessoas podem ficar com o intestino preso, realmente prisão de ventre, dificuldade de ir ao banheiro. Então, não é interessante você fazer uma estratégia dessa, principalmente por muito tempo. Alguns atletas que já têm uma massa muscular considerável e precisam bater peso, eles fazem porque precisam cumprir metas. É patrocínio, é resultado, tem outras coisas em jogo. A gente tipo, para uma apresentação, você diz para um campeonato, uma apresentação, uma coisa específica, o atleta pontual. vai lutar. Sim, pontual, vai lutar com uma modelo, ela tem que atingir aquele peso, não interessa. Tem que fazer, a gente faz. Porém, pessoas comuns, eu não aconselho cortar. Sim, eu gosto de reduzir, tem que ter a balancinha para pesar o alimento depois de pronto. Tudo certinho, a gente vai colocar ali as proteínas, a quantidade certinha, inclusive gorduras, uma boa hidratação, que é bom até a gente falar depois sobre isso, uma boa hidratação, para manter a massa muscular, a aparência. Hidratação serve para tudo, para os órgãos, circulação, enfim. Então, vai ser reduzido, sim, porém de uma forma gradativa, para que não gere compulsão por doce, compulsão por massa. Isso é muito comum. A pessoa corta, eu vou emagrecer. Onde que ela vai? Doutor Google, claro. Vai lá no Google, cetogênica, zero carbo, jejum intermitente. Agora eu vou tudo perder junto, inclusive. Vambora. Então, hoje é despedida. Alô, da pizzaria? Manda pra cá, eu quero uma salgada, uma doce. E ó, de sobremesa, aquele sorvete com chocolate, porque hoje é minha despedida. Beleza, uhul. Comeu tudo que tem direito, dia seguinte, zero. Já começa logo no jejum, né? Não, já começa no jejum. Só vou comer 4 horas da tarde. A pessoa tá ali morrendo. Aí sobe na balança, que ela já quer resultado. Já subiu na balança, olhou. Pô, só desceu meio quilo, cara. Tô em jejum o dia inteiro. Pô, aí bebe água. Bebeu água, subiu. 200 gramas. Até água, cara, comigo assim, até água eu engordo. Então, as pessoas tendem a ter um perfil surreal, querem resultados rápidos, sendo que vem de péssimos hábitos ao longo de meses, de anos, coisa de 15, 20 anos, e ela quer o resultado ali, ó, imediato, e acha que vai conseguir. Aí, legal. Conseguiu, se esforçou, ficou de mau humor, brigou com o namorado, emagreceu um pouco. Cara, na outra semana ela não tá mais aguentando. Na outra semana eu mereço, eu vou pedir outra pizza. Não, eu vou naquele restaurante italiano ali, porque eu mereço. Aí come tudo de novo, ganha tudo de novo. Aí o que ela faz? Insulina alta, insulina no pé. Insulina alta, insulina no pé. Daqui a pouco, gente, eu tô pré-diabética, mas por que eu faço tanta dieta? Eu não entendo por que eu tô pré-diabética. Tá aí o motivo. O seu organismo ele fica louco, ele fica descontrolado. Isso os hormônios respondem. Os hormônios ficam, minha filha, o que você quer da sua vida, minha filha? Tá me deixando louco. Então, insulina alta, que é o hormônio liberado pelo pâncreas, para regular a sua glicemia, insulina vai lá em cima, insulina vai lá embaixo. Daqui a pouco, diabetes tipo 2, é o famoso glifage, metformina, que um monte de gente toma. Antigamente, a gente nem ouvia falar dessas coisas. Toma metformina, toma remédio para colesterol, estatina. Aí, nossa, a pessoa... Né? Aí, Rivotril, gente, eu tô nervosa. A pessoa fica... os centros de saciedade no sistema nervoso, isso é sério, ficam desregulados, tá? A gente tem os centros de saciedade no sistema nervoso central. Eles ficam desregulados. A pessoa vai na compulsão, daqui a pouco a pessoa fica até em depressão. Isso a gente está rindo, mas isso é de verdade. Então a pessoa tem um combo completo. Estatina, glifage, Rivotril e beleza, acha tudo certo. E mais, hipotiroidismo também. Por que hipotiroidismo? A tireoide libera os hormônios do metabolismo, os hormônios que aceleram o metabolismo e os hormônios que diminuem o metabolismo. E é isso que você está fazendo. Você desregulou toda. O que seria ideal?
procurar um profissional, começar uma dieta, uma reeducação de hábitos. Não tem para onde correr. Eu acho que essa palavrinha que é fundamental, né? A reeducação. Porque a gente tem uma tendência, né? Eu falo, me incluo nessa. Na maioria das vezes a gente quer aquele resultado rápido, né? Então é onde você faz aquelas dietas muito doidas e que depois dessa bagunça geral no teu metabolismo como um todo. Você falou aqui especificamente de reduzir muito carbo. E o jejum intermitente também entra nessa mesma onda? É a mesma linha de raciocínio? Também entra na mesma linha, porque o jejum intermitente, a gente tem aí vários protocolos, desde 8 até 16 horas. Inclusive, eu já tive alunas que me relataram que ficaram 36 horas. Não sei como é que estava aí para contar, né? Ainda estava aí para contar para gente. Não sei qual milagre, ainda estava aí. Então, quem mora com ela, porque você não sabe se estava junto ainda, né? Então, as pessoas fazem isso. Quando chega a janela de alimentação, que é a janela ali, aquelas 8 horas que podem comer, algumas pessoas comem tudo que é pela frente, algumas conseguem ainda comer de forma saudável, que vai gerar um pouquinho menos de danos no organismo. Mas o jejum, pessoal, ele não foi feito para pessoas comuns. Tanto o jejum como o zerar carboidrato, essas estratégias foram feitas para as pessoas com muitas restrições, intolerâncias, quando precisa descobrir o que está causando aquela intolerância, para saber se é o trigo, para saber se é até o ovo. Então, às vezes, os médicos fazem o jejum, fazem alguma restrição para tentar descobrir, melhorar alguma doença autoimune, como doença celíaca, que é quem tem intolerância ao glúten, a própria lactose, a própria proteína do leite, caseína também. Então, é para descobrir intolerâncias e tratar doenças autoimunes. Não é para as pessoas fazerem de uma forma louca, sem saber se pode, se não pode, porque a maioria das pessoas não precisa de verdade. Não adianta nada fazer um jejum de 16 horas e comer ingerir de uma vez só muitas calorias. Então, até não vai compensar. Que só a médio prazo, o seu balanço energético, se ele for muito mais para positivo, você vai engordar do mesmo jeito. Então, passou aquele perrengue para engordar? E aí? E o metabolismo ele vai ficando mais lento, mais lento, mais lento, porque a gente perde massa muscular, a gente gasta menos calorias em repouso. E o depois, tem até um estudo que mostra isso. O antes, a pessoa gordinha. O depois, fazendo a estratégia do jejum, realmente emagreceu, claro que vai perder peso, é óbvio. E tem o depois do depois, é a pessoa com mais sobrepeso do que antes de começar. Do que antes. Que é o caso dos remédios também, né? É o caso dos remédios, dos inibidores de apetite, né? Que eu sei, eu já tomei isso lá atrás e é bem isso. Você perde a fome, você não come, não tem vontade de comer nada. Quando você para o remédio, ou até mesmo ele vai parando de fazer efeito, e aí você come o mundo, né? Quer comer o mundo. Porque o remédio age a nível do sistema nervoso central. Ele vai desregular o seu centro de saciedade. O remédio, ele age controlando ali, cessando, ele vai inibindo, né, para você ficar saciado mais rapidamente. Isso é a nível do sistema nervoso. Não tem para onde correr. Então, ele agindo a nível cerebral, você realmente não vai ter ali apetite, não vai comer, até esquece de comer, mas e depois? Mas não mudou os hábitos, né? Não mudou a cabeça, você vai continuar comendo de acordo com a tua vontade, né? E aí, Paulinha, a gente falou do carbo, do jejum, e aí nesse mesmo sentido, a gente conversa muito também, se fala muito sobre a ingestão de proteína, né? De ter os níveis ideais até para conseguir ter essa massa magra. Como é que é ter um cálculo médio para a gente saber quanto que a gente tem que ingerir de proteína e como ingerir também, se aí dá para suplementar, como é que a gente faz? Então, pessoas comuns se ingerir em torno de 1,8 a 2,1 gramas por quilo de peso. Tá, como assim, 1,8 a 2, tá. Isso. 2 gramas, vamos arredondar. 2 gramas por quilo de peso corporal. Isso a gente está falando da proteína bruta. Tem a proteína bruta e a proteína líquida. Então, por exemplo, imagina que você pesa 60 quilos. Nesses 60 quilos, vezes 2 gramas, vai dar 120 gramas. Tá. Aí a pessoa vai pensar assim, então eu vou comer um bife de 120 gramas e acabou? Não, porque normalmente em 100 gramas da proteína tem em torno, da carne, né? Vai ter em torno de 20 a 23 gramas de proteína. O resto vai ser água, vai ser gordura, entendeu? Tá. Então, você teria que comer em torno de 6 porções por dia. Mas não precisa 6 bifes. Você pode distribuir isso no café da manhã com ovos, queijo, iogurte. No almoço, você também distribui. No lanche, você pode colocar na ceia, você pode colocar um suplemento. Porque aquele medidorzinho de 30 gramas, ele já equivale... Do whey, por exemplo,
ele vai ter 23 gramas de proteína. Então, um medidorzinho daqui, ele vai te ajudar a atender essas necessidades diárias com mais facilidade. Tá. E qual, só para deixar bem claro para as pessoas, qual é a necessidade da proteína no nosso organismo? Principalmente ali depois dos 35, qual é a importância dela? Primeiro é formar massa muscular, tá? O nosso organismo, os músculos, o nosso organismo, ele armazena 50% a 70% de todas as proteínas, elas estão no nosso músculo. Então, é como se fosse ali o cimento da sua obra. Então, a gente tem que ingerir proteína por isso. Segundo, na alimentação, ela vai ajudar a regular a sua glicemia. Então, o que é a glicemia? É a glicose no sangue, o açúcar do sangue. Quando a gente fala açúcar, não é somente açúcar branco, tá? Todo carboidrato, ele também é chamado de açúcar. Tá? Eu vi uma vez uma frase do Dr. Lair Ribeiro que eu achei o máximo. Desculpa te interromper, mas é que eu achei tão boa essa frase. Que o sonho de todo carboidrato é ser açúcar, né? Que depois no organismo ele vira açúcar. Então, o carboidrato ele vira glicose depois que ele é digerido. Essa glicose ela fica disponível no sangue para ser usada como energia. E como ela vai ser usada como energia? Quando a gente tem que liberar a insulina, que o pâncreas libera, vai lá na sua corrente sanguínea, pega essa glicose, joga para os músculos, porque os músculos é que realizam todos os movimentos. Você vai levantar, você vai andar, você vai... Olha, tudo é o músculo que realiza. Então ele precisa de quê? De energia. Essa energia vem da onde? Da glicose. E vem principalmente com mais facilidade nos carboidratos. Por que com mais facilidade? Porque a gordura, ela também vai acabar virando glicose, mas numa velocidade mais lenta. A gordura dá mais trabalho para ser digerida. A proteína, ela também vai ser convertida em glicose, mas isso acontece mais na ausência dos carboidratos e na ausência das gorduras. Ela é o último nutriente, a proteína é o último nutriente a ser convertido em glicose. Então, se você tira o carboidrato, e se você até pode comer um pouco de gordura e come mais proteína, você vai acabar utilizando essa proteína como energia. E aonde que está essa proteína? No músculo. Então, você acaba usando o quê? Seu músculo como energia. Agora você entende por que a gente perde massa muscular quando tira o carboidrato? Porque a gente acaba usando o músculo como energia. Então faz todo um sentido. Tá? Então, o carboidrato, ele acaba sendo o açúcar, né? O açúcar. A insulina retira essa glicose, distribui. E quando a gente não tem massa muscular, para onde vai essa glicose? Ela vira gordura e também ela é armazenada no fígado. Ela é armazenada no fígado, no músculo e no cérebro. Quando tira o carboidrato, dá dor de cabeça, não tem glicose para o cérebro. Entende? Então tudo faz um sentido. Sim, total. O fígado com gordura, com carboidrato. Também, mesma coisa. Não tem massa muscular, aquela glicose toda vai parar onde? No fígado. Não tem... O músculo, ele vai ser um captador da glicose que você come. Então quem tem mais músculo vai até poder comer mais. Olha que bom, vai poder comer mais. E por falar em proteína, nessa divisão de proteína, até para balancear a glicose, a insulina, é interessante dividir em todas as refeições ter a proteína? Pelo menos em 3 refeições. Pelo menos nas 3 refeições principais. A gente pode ter, sim, refeições só com carboidrato? Até pode, mas aí você tenta ingerir um carboidrato com um pouquinho menos de calorias, com um pouquinho menos de quantidade mesmo de carboidratos. As próprias frutas, não precisa ser um balde de frutas, senão você vai consumir, né, um balde de glicose. Mas a gente pode colocar, sim, né, refeições só com carboidratos, porém, vocês vão ter mais vantagens se ingerirem a proteína junto com o carboidrato. Além de saciar mais, ela é sacietógena, ou seja, ela sacia mais, demora mais para digerir. E outro benefício, você vai gastar mais calorias na própria digestão, ou seja, vai te ajudar a emagrecer. Então, é o efeito termogênico da refeição. É a refeição que ela é composta por proteínas, carboidratos, gorduras. Ela vai ter um efeito termogênico mais elevado. Você vai gastar mais calorias para digerir do que se você ingerir somente carboidratos. Então, vejam, não é a caloria que vale. É o efeito que tem a refeição. A gente chama de carga glicêmica da refeição. É o impacto que vai ter na sua corrente sanguínea e que vai ter no seu metabolismo. Vai gastar mais calorias se ingerir proteínas. Isso é muito interessante no emagrecimento. E dessas refeições, o café dessas que você disse, pelo menos 3 refeições com proteína, o café da manhã seria maravilha, muito indicado, porque a gente está em repouso, está sem comer, vai ingerir, vai tacar açúcar de uma vez, né? O pãozinho francês, né? Com tá todinho. Estou gostando de ver, tá aprendendo tudo. Perfeito, exatamente. Também, né? Exatamente. Se você vem de um período de jejum, que é o período do sono, se você acordar e tomar logo um leite com Nescau para dentro e um pão,
A glicose vai lá em cima, a sua insulina vai lá em cima e você vai armazenar gordura com muita facilidade. Porque aquela glicose em excesso, a insulina ela converte em gordura, ela guarda, ela fala, opa, vamos guardar então, vamos estocar, vamos fazer o nosso estoque. Aquela pochete, sabe, gente? Então, é isso aí. Isso, Paulinha, tem algumas perguntas aqui, ó. Boa noite, Ana, tudo bom, querida? Ó, Tricolor Paulista, qual a diferença entre o whey normal e o isolado? E aí já vem uma próxima pergunta dela mesmo. Faz muita diferença consumir um ou outro? Então, excelente pergunta. A gente tem 3 graduações de whey protein. Whey protein concentrado, que deve ser o que ele está chamando de normal. O concentrado, ele tem um pouco mais de carboidratos do que o isolado. O isolado tem até 5 gramas de carboidrato ou menos. E o hidrolisado, ele é 0 grama de carboidrato. Quem vai consumir hidrolisado? Quem for totalmente intolerante à lactose. O que é a lactose? É o carboidrato do leite. Então, se você comprar um whey ou qualquer alimento que tenha 0 gramas de carboidrato, ele não pode ter lactose. Se a lactose é o carboidrato do leite, então, decorem isso. Hidrolisado, 0 gramas de carboidrato, é para intolerantes à lactose. Isolado, até 5 graminhas de carboidrato, que é pouquíssimo. E o concentrado, já tem alguns concentrados no mercado que tem 5, 7 graminhas de carboidrato. Então, dependendo do preço, o concentrado, se tiver pouquinho carboidrato, vale mais a pena o custo-benefício. Inclusive, se for para hipertrofia, sem ser para emagrecimento, mas se for para hipertrofia, vai valer até mais a pena comprar o concentrado. Para quem quer emagrecer e não puder comprar o isolado, por questões financeiras mesmo, também pode tomar o concentrado, desde que seja algum desses que tenham menos carboidratos no mercado. Ver rótulo, né, pessoal? Porque dá uma diferença significativa de preço mesmo, né? O hidrolisado ele costuma ser bem mais caro, né? Para vocês terem uma ideia, aquele potão de whey tem em torno de 1 quilo, 900 gramas a 1 quilo, leva 200 litros de leite para retirar o soro e realizar essa filtragem. Tá? Essa graduação, ela vem de acordo com a filtragem. Tem a filtragem até chegar no concentrado, onde passa um pouquinho de lactose, carboidrato. Tem a filtragem mais apurada e tem a filtragem tópica hidrolisada. Então, esse processo todo também encarece. E tem muita diferença do whey que vem do leite com aquele que... Uma vez eu vi um que era da carne. Bife, acho que é isso o nome, né? Que vem assim. Seria proteína isolada da carne. Seria proteína isolada da carne. Então, o que acontece? O whey protein é a proteína do soro do leite. A proteína isolada da carne, né, como o próprio nome diz, ela vai ter origem lá da carne vermelha, mas a gente tem um valor biológico. O que é o valor biológico da proteína? É o quanto essa proteína é mais bem absorvida pelo organismo e mais bem utilizada. Para vocês terem uma ideia, o whey protein, ela tem em torno de 100 a 159, a graduação dela. Quanto mais perto de 100, melhor, mais bem absorvida. Se for uma proteína, por exemplo, da soja, que existe proteína para quem é vegano, é em torno de 70. Então é bem mais baixa. As proteínas de origem animal não têm uma boa absorção e utilização pelo organismo. A carne, ela tem uma absorção muito boa também. Mas a proteína do whey é considerada proteína de mais alto valor biológico no mercado. Isso proteína sintética, que é essa que é feita em laboratório, no caso dos suplementos, tá? Se for proteína sólida, tem outra tabela de graduação. Aí o ovo é o campeão. O ovo também é 100. E aí substitui, não tem, pro organismo não tem diferença. Se essa proteína veio de um jeito ou de outro, se é sólida, se é do whey, tá tudo certo. Vai bater para bater a meta, tá ok. Para bater a meta, tá ok. Porém, quem quiser hipertrofia muscular, é legal ter a proteína sintética, porque ela vai praticamente direto para o músculo. Por quê? Porque ela é como se ela fosse digerida. Então você já ingere aqueles peptídeos, que é o produto final da proteína. Já for comer ou se for da carne, você vai fazer, a digestão vai ser mais lenta e mais trabalhosa. Mas ao longo das 24 horas, só se for quem precise muito de hipertrofia mesmo para fazer essa diferença toda. Tá, tem mais uma pergunta aqui, que estava também nessa parte do whey. E quem tem acho que é lipoproteína alta? Tudo bem, o que vale é a dieta como um todo. Não tem problema, pode ingerir whey, não tem nenhum problema. Tá. Aí aqui a Roseli. A albumina substitui o whey ou tem funções diferentes? Tem funções diferentes. Quem é albumina? Pra vocês terem uma ideia. Eu não conheço, hein? Não? Então. Não. A albumina, pessoal, é a proteína da clara do ovo desidratada em pó. É um pote, vai vir um pozinho, que é a clara do ovo em pó. Inclusive, ela tem cheiro de ovo e tudo. Por que ela é muito mais barata?
porque ela utiliza muito menos ovos do que o whey, que é feito com 200 litros de leite, tá? E o processo é o seguinte, o valor biológico da albumina é 88. O valor biológico do ovo inteiro é 100. Então, você vai absorver melhor o ovo inteiro, porque tem as proteínas da gema, enfim, as proteínas do ovo inteiro, você vai absorver melhor do que a da albumina. E já o whey é 159. Ela ultrapassa, então ela vai ser muito melhor, mais bem absorvida, mais bem utilizada pelo organismo. Então, o whey protein ganha disparado da albumina. Tá ótimo. Larissa, não tomar o café da manhã é ruim? Não, porque o que vale é como um todo. Não é que seja ruim. Por questões de emagrecimento, ou então se a pessoa ela só pode treinar às 6 horas da manhã, não tem tempo de fazer um café da manhã, ela só pode treinar, o que a gente tem que fazer com esse tipo de aluno? Colocar uma ceia mais reforçada, para que esse café da manhã não faça tanta falta e não cause nenhum malefício aí. Porque se você treinar em jejum, por exemplo, se você ficar muitas horas sem comer, você pode não render nos treinos, pode não render o seu dia, o seu metabolismo. Isso a médio e longo prazo pode ficar um pouquinho mais lento, porque ele entende que não está entrando nutriente, não está entrando alimento. Então, tende a ficar mais lento. Mas isso vai depender mesmo de todas as refeições. Se for tudo planejado para esse fim, para o indivíduo que não toma café da manhã, então a gente pode tentar reverter esse processo com a dieta planejada, tá bom? Aí aqui a Bianca agradeceu, obrigada. Sobre o whey, assim, o isolado é muito caro. Não sei se você pode responder essa. Você indica alguma marca de whey? Olha, porque existem muitas marcas. Os importados, eles diluem com mais facilidades e são mais confiáveis, tá? As proteínas importadas, de um modo geral. Vou falar um que eu adoro, que é brasileiro. Eu acho que ele não tem assim, um preço, não é dos melhores, mas eu acho que é o mais gostoso, que é o da Essential. Ele vai rapidinho, dilui rápido, é um pouquinho mais caro, mas ele é de boa qualidade. E tem um saborzinho bom ali. É de boa qualidade também. Qual o malefício de consumirmos mais proteína do que o necessário? Então, algumas pessoas, só se o indivíduo tiver algum problema renal, não é que a proteína alta vá gerar problemas renais. É se a pessoa ela já tiver algum problema renal, ela tem que controlar para 1 grama aproximadamente por quilo de peso. 1 grama, no máximo 1,5 gramas. Se a pessoa metade do que seria aquela indicação normal. Tá. De 1 a 1,5 gramas. Isso se a pessoa tiver algum problema renal, tá? E sempre tem que tomar bastante água. A maioria das pessoas não vão ingerir altas quantidades. Quem é que tem compulsão por carne? Quem é que acorda no meio da noite para fazer um bife, para fritar um ovo? As pessoas acordam para quê? Para comer um doce, para comer um sanduíche. A gente está sempre pensando mais no carboidrato do que na proteína. Então, isso não vai acontecer de ingerir uma quantidade tão alta a ponto de fazer mal. E existem, sim, estudos demonstrando que realmente não deu nenhum problema de rim as pessoas que consumiram proteínas em doses mais elevadas. Então, tem estudos que já demonstram isso, que não tem nenhum problema. Porém, se você tiver algum problema renal, aí sim você tem que ter esse controle da dieta como um todo. Falando em renal, vem a quantidade de água que você falou lá atrás da hidratação, da necessidade. Perfeito. Qual é a hidratação, a quantidade de água necessária pensando na hidratação do organismo? Tem um cálculozinho muito fácil que todo mundo aí pode fazer, que é 35 vezes o peso corporal. Anotem, 35 vezes o peso corporal. Vamos dar um exemplo para a pessoa de 60 quilos, que precisa de 120 gramas em média de proteína. Aqui, quanto que dá? Eu não consigo fazer, porque o celular está aqui. 35 vezes 60, gente. Quanto dá isso? Você sabe, Paulinho, de cabeça já? Não sei de cabeça, mas vai dar em torno de 2 litros e 200 aproximadamente. Tá. De água então, pessoal, mas esse valor ele pode chegar de 35 a 50, dependendo se você mora num lugar muito quente, se você faz muito exercício, se você trabalha se movimentando muito. E lembrando que esse é o mínimo, hein? Não precisa tomar só isso, vocês podem tomar mais. Eu gosto muito da quantidade diária de 3 litros ao dia. 3 litros ao dia, a gente faz bastante xixi, a gente se limpa. É muito bom para a pele, para o cabelo, não tem erro. 3 litrinhos por dia não tem erro. Mas se quiser um cálculo, 35 a 50 vezes o peso corporal. Vamos lá. Ó, a gente tem 10 minutinhos. Então aí, ó, quem tiver pergunta, mais perguntinhas, pode ir colocando aí. E agora, a gente falou muito da saúde. Mas eu queria... A gente está em outubro já, né? Tá chegando o verão, país tropical, calor, praia, pessoal que vai aí curtir. E a gente quer dar aquela emagrecidinha para o final do ano, para as festas.
Dá Opa! tempo, Paulinha, em 2 meses aí de dar uma melhora, assim, fazer loucura? Com certeza. Gente, em 60 dias, seguindo certinho a dieta, treinando pelo menos 4 vezes por semana, você consegue literalmente mudar o seu shape. Ah, mas talvez eu não consiga chegar no auge, mas você vai mudar o seu shape. Em um mês, eu vou falar para vocês, em um mês você já consegue ter um antes e depois realmente significativo, tá? Até o Deixa eu final só do falar ano, que você tem então. uma frase que eu amo, eu até copiei aqui, ó. Mudar o Ah, shape depende somente da mudança de hábitos. Que hábitos, totalmente. Paulinha? Quais hábitos? Vamos lá, Totalmente. fala um pouquinho deles. Vamos lá. Primeiro hábito é vocês terem consciência de se movimentarem, ter regularidade nos treinos. Tem que ter essa regularidade. Não vai atingir um corpo legal, uma saúde legal, ficando parada, só no celular. Então, exercício tem que ser igual escovar os dentes. Esse é um hábito. Ah, mas eu não vou ter tempo hoje, porque eu só tenho 30 minutos, só tenho 20. Faz. É melhor menos e você ir evoluindo mais devagar do que você ficar parado e não evoluir nada. Tá? Uhum. Ouviu, dona moça? A senhora também. Ouviu, dona moça. A dona moça Todo ouviu. mundo. Dona Segundo moça ouviu. hábito, pessoal, boas escolhas na alimentação. Boas escolhas. Procurem descascar mais alimentos. Nada de comprar alimento pronto, congelado. Nada de usar temperos prontos. Usem temperos naturais. Comam frutas variadas. Comam comida de verdade. Não cortem carboidrato. Então, os hábitos alimentares, proteínas magras, são muito importantes. E o resultado, ele vem de uma boa saúde. Você quer um shape bacana? Cuide da sua saúde, que o shape ele vai responder. O outro hábito, pessoal, é uma tríade que eu costumo dizer. Bom sono. Cuida do seu sono. Quando for dormir, apaga todas as luzes. Aquele decoderzinho ali da TV a cabo, desliga que é aquela luz que fica ali. Sabe o que eu Desliga aquela coloco? Aquela fita luzinha. isolante. Sabe aquela fita isolante preta? Parece a louca da fita Sei. isolante. Eu saio com a fita isolante. Perfeito, perfeito. Perfeito. Desliga o Wi-Fi à noite, gente. Desliga o Wi-Fi. Então, cuidar do sono. Cuidar do sono inclui o estresse também, tá? Cuidar do estresse do sono, cuidar dos hábitos alimentares e fazer atividade física, pelo menos aí 4 vezes por semana. Tá, ó, tem Congelar duas perde perguntas. nutrientes? Desculpa, pode falar. Fala aí. Congelar perde nutrientes. Primeiro, uma certa parte, Depende. tá? A parte a moça, ela achou que fosse ela também. Eu também acho que é você, viu, Paty? Não sou eu, não. Aí tem essas duas perguntinhas aqui. Tem uma antes da água. Sou criticada por muitas pessoas por beber uma média de 6 litros de água por dia. Existe algum malefício? Em seguida, já vão... 6 litros de água por dia, se tem malefício, e sobre o congelamento de alimentos. Tá. Então, sobre a água. Se você já estiver acostumada a tomar essa quantidade de água, tudo bem. Não vai ter malefício. Mas também não é necessário tomar isso tudo. Como eu falei, 3 litros é excelente, tá? Tanto que a gente tem essa conta de 35 a 50. Não vai ter malefício, mas também não é necessário. Roseli, Agora, fala pra se gente você... de onde você é. Fala de onde você é, se é de uma cidade quente, de um lugar mais quente, né? Porque às vezes também a gente tá falando e ela tá em Fortaleza, que é quente pra caramba, né? Então tem essa também, vamos lá. Tem. E A congelar? Roseli daqui de Terê. Ah, de Terê? Então não, Terê é frio. Terê é frio. E congelar, Paulinha, perde muito os nutrientes? Então, tem alguns sucos, por exemplo, a gente pode congelar até 3 meses. Perde pouco. É melhor você congelar e manter a sua rotina saudável do que você não congelar e não conseguir manter a sua rotina, entendeu? Então, é praticidade, tá? Quem puder consumir tudo in natura, obviamente vai ser melhor, porque congelar sempre perde alguma coisa, mas não vai perder tudo. Então, se mantiver ali uma rotina, e o máximo para congelar são 6 meses, de um modo geral. Então, 3 meses a 6 meses. Mas se puder consumir sem congelar, vai ser melhor. Tá. E aqui é uma perguntinha pessoal que eu sempre faço para você, né? Os braços, as costas, que a mulherada aqui não malhou a vida inteira isso, só fez perna na vida. Dá para, depois dos 40, aí dá para correr atrás? Com certeza. Ana, independente da idade, os braços têm músculos menores. É muito mais fácil braço do que perna. Muito mais fácil braço do que membros inferiores. Inclusive, vai ajudar você a treinar melhor os membros inferiores.
que você vai conseguir realizar exercícios segurando barra, segurando halteres, os agachamentos, as passadas, levantamento terra, stiff. Tudo isso exige uma força, uma resistência nos braços e nas costas. Então, treinem membros superiores sem medo, que com certeza vocês vão ficar com os braços mais bonitos, com as costas mais definidas. Não existe isso de ficar masculino. Só fica masculinizada se fizer uso, gente, de anabolizante, tá? Só fisiculturista, quem usa anabolizante, pessoas comuns podem treinar à vontade, que não vão ficar masculinizadas. Ah, não, no meu caso eu tô perguntando de conseguir queimar a gordura mesmo, né? Nem ficar, o músculo aqui demora para brotar. Não, mas a dieta é regularidade. E quem Tem quer que ter regularidade. E quem quer a gente está chegando aqui já nos nossos minutos finais. Uhum. Eu queria, quem quer consultar com você, quem quer passar com você, ter teu acompanhamento, você faz tanto de nutrição quanto de atividade física, né? Pelo plano. Sim, e online. sim. Fala um pouquinho eu gosto de juntar os dois, tá? A gente tem a consultoria online personalizada de treinos, de orientações alimentares, ou só de treinos, caso a pessoa já tenha, né, algum nutricionista. Tá? Então, de treinos, orientações alimentares, ou só de treinos, ou só de orientações alimentares. E eu tenho também um trabalho que é em grupo, que são aulas pelo Instagram, Treinos Paula Forte, que é um Instagram privado, restrito à nossa turma. E a gente tem uma planilha de dieta através de um grupo do WhatsApp, que é um trabalho que ele é mensal. A gente renova a planilha de dieta todo mês e tem as aulas do Instagram com mais de 500 aulas. Então, é treino aí pro ano inteiro, que dá para fazer em casa, com poucos... Que dá para fazer em casa. Que dá para fazer em casa. Equipamentos, dá para fazer em casa. Não precisa nem comprar equipamentos. Você pode utilizar garrafas, pode utilizar toalha. Então, a gente tem esses dois trabalhos. A consultoria online, que serve para quem quiser treinar em casa ou na academia, e também com as orientações alimentares, que são personalizados. E tem um trabalho de grupo, que apesar de ser de grupo, a nossa dieta ela é dividida por peso corporal, por objetivo. Então, acaba que é de grupo, mas também é direcionado. Então, a gente tem os dois trabalhos. Tem gente que prefere em grupo, porque um anima o outro. Tem gente que prefere uma coisa 100% calculada, até pela necessidade. Você que estava com a lesão, a gente fez um trabalho personalizado. Já uma pessoa comum que quer começar, tem que ver qual perfil que ela se adequa mais. Tá, quem quiser mais online, informação, manda um direct. Tudo online. Direct, Me segue. Vai deixar aqui, eu vou deixar aqui o perfil da Paula, né? Ela está aqui na live gravada. Ó, Paulinha é incrível, também acho, é a melhor. Obrigada, Obrigada, galera. Valeu mesmo. Melhor personal da Serra. É isso aí, gente. Olha, Paulinha, tem um recado final que você queira deixar aqui? Nosso tempinho está acabando. O recado final, gente, para vocês. Saiam do sedentarismo. Você que está na dúvida, ainda não sabe por onde começar, busca um profissional, de preferência a mim, para poder sair do sedentarismo. Dá o pontapé inicial, não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 80, 90. O importante é sair do sedentarismo, começar a se movimentar, que os benefícios vão vir de todos os níveis. Físico, mental, emocional. E só depende de você. Só você pode fazer a sua parte. Exatamente, gente. Ó, eu vi que tem gente que entrou agora. Eliene, Valéria, infelizmente a gente está acabando aqui, mas obrigada pela presença de cada um de vocês. Paulinha, obrigada mais uma vez aqui por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. E vou deixar aqui gravada. Essas meninas são maravilhosas, você também. Beijo, gente. Beijo, gente. Até a próxima. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.